Ô Cido. Cido, tá me Oi, ouvindo, Cido? fala. Estamos no ar já, Cido. Tô ouvindo, pode falar. Estamos no ar. Já, que aqui não entrou. Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que bom a participação de vocês novamente. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa Espiritismo e Atualidade. E o nosso tema hoje de um bate-papo descontraído, informativo, muito leve e sutil, será mediunidade. E nós estamos aqui com o Alexandre Orefsi. Bem-vindo, Alexandre. Oi, bom dia, Cido. Bom dia, Monique. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia. E nós estamos aqui com a nossa convidada especial, Monique Papa. E bom dia, Monique. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você conosco hoje. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cido. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo, né? É uma imensa alegria estar aqui com vocês aqui na Rádio Web Amor e Luz. E falando sobre um tema que é mediunidade, que é um tema extremamente curioso, né? E um tema que, para muitas pessoas, é super importante para se aprofundar e conhecer um pouco mais, né? E eu gostaria de convidar a Monique para a nossa prece inicial. Você poderia fazer para nós, Monique? Vamos lá, vamos fazer a prece. Então, vamos nos tranquilizando. Aqueles irmãos que se sentirem mais confortáveis vão fechando seus olhos, elevando o seu pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, para que possamos, nessa data de hoje, ter as melhores elucidações e esclarecimentos a respeito da mediunidade, que nós possamos ter a tranquilidade, a harmonia e o amor ao próximo nesse nosso país, para que todos consigam, né, de alguma forma, trazer esse sentimento de amor, de fraternidade, para que possamos evoluir cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Vamos agradecendo a participação do João Luiz, da Janete Aparecida, da Sônia Santos, do nosso querido amigo Antônio Cassis, e todos que estão aqui nos acompanhando neste momento. É um momento muito importante para nós. Logo, logo nós teremos também a participação do nosso querido amigo Xavier, que também daqui a pouco estará conosco. Então eu gostaria de encaminhar uma primeira pergunta neste momento que nós temos aqui. E a pergunta, ela é da nossa companheira, é da Mônica. E a Mônica pergunta para nós. Só um minuto. E a Mônica pergunta o seguinte, e eu vou encaminhar para você, Alexandre, essa primeira pergunta. Ela coloca assim, sempre ouvimos na doutrina que todos somos médiums, em algum grau. Como podemos, então, identificar nós esta mediunidade? Boa pergunta. Obrigado, Mônica. Então, o Cido, a gente... Todos nós, todos os seres humanos, né? Todos os encarnados, né? Bem como aqueles que estão desencarnados, nós temos a constituição nossa de espírito e perispírito, né? Encarnados e desencarnados, sendo que os desencarnados ainda possuem o corpo físico, né? Pelo que a gente estudou da doutrina, né? Todo aquele ser humano que tem o seu perispírito, né? Ele tem a condição, ele tem a capacidade de fazer uma comunicação com outro ser na mesma condição, né? Nessa comunicação, né? A mediunidade seria essa capacidade de comunicação, né? Essa capacidade de se comunicar, né? Com os espíritos. Todos nós temos essa condição de mediunidade, né? Então, se a gente for pensar, todos nós, em algum grau, maior ou menor, somos médiuns, temos essa capacidade. Alguns têm essa mediunidade, essa capacidade mais aflorada, por uma série de questões aí que durante o programa a gente vai, né, acabar abordando, né? Mas como que a gente pode identificar que a gente é médium, né?
Normalmente, alguns sinais da mediunidade, eles trazem algum desconforto físico e ou psicológico, né? A gente acaba tendo algum tipo de alteração, né? Os mais comuns são aquela sensação de medo, né? Sem motivo aparente, uma taquicardia, né? Aquele batimento cardíaco acelerado, quando a gente entra em algum determinado local ou a gente vê uma determinada pessoa, né? Quando a gente tem, durante o nosso sono, alguns sonhos que a gente acaba vendo que durante o dia ou no futuro acabam se realizando de um modo parecido, né? Ou muitas vezes até idêntico, né? Aquelas coincidências, né, que a gente muitas vezes deixa de fazer ou faz alguma coisa porque vem aquela vozinha, né, ou vem aquela imagem que nos impede a fazer ou não fazer alguma coisa, né, que a gente chama de intuição, né? Quando a gente tem algum tipo de comportamento que não é usualmente o nosso, né, a gente fica passivo diante de uma situação que a gente reagiria, ou a gente, né, fica agressivo numa situação que não é normal para a gente, né? Esses e dentre outros inúmeros sintomas aí, né, falta de vontade para fazer alguma coisa que gosta, ou começar a ter uma vontade para fazer algumas coisas que a gente mesmo não faria, né? Isso aí a gente... Normalmente o que a gente faz, o primeiro caminho, né, até recomendado pelo próprio Espiritismo, é que a gente busque o auxílio de um profissional de saúde, né, um médico ou um psicólogo, para que a gente possa ver a natureza desse sintoma. Se esse sintoma não for registrado pelo médico, pelo psicólogo, profissional de saúde, como sendo um sintoma que tenha uma origem no nosso corpo físico, na nossa parte de saúde física, né, então a gente pode começar a atentar para que existe alguma coisa que a gente não detecta materialmente, que está influenciando, que está gerando aquele resultado, né? Então, quando a gente tem alguns sintomas, né, são vários, né, não só esses que eu falei, mas dentre eles também, sentir os aromas em um ambiente que você... ninguém está sentindo, só você sente aquele aroma, você começa a enxergar pessoas ou coisas que rapidamente sobem da tua vista, né? Essas alterações, entre aspas, né, elas podem ser um indício de mediunidade, tá? Eu vou devolver para você aí a palavra, Ciro, para você poder também, né, complementar, e a Monique, né, poder participar também, complementando essa breve explanação que eu fiz aí. Tá certo, Alexandre. Então, só para a gente recordar os nossos amigos que estão nos ouvindo, né, que a intuição ela já é um leve sintoma de mediunidade. Nós temos a intuição, então, a partir disso, aí Kardec já coloca para nós, na doutrina espírita, nas obras da doutrina espírita, que a intuição ela já é um sintoma de mediunidade. Monique, eu vou passar para você uma pergunta da nossa companheira Salete, tá, Monique? A Salete pergunta o seguinte: sempre me questionei se a mediunidade ostensiva é merecimento, prova ou expiação. Você poderia tirar essa dúvida para mim? Olha, Salete, né? Salete, a gente tem um conhecimento, né, através de Emmanuel, que ele traz, né, a informação de que, na maioria das vezes, né, os médiums têm ali, de alguma forma, não é um dom, né, que muitas pessoas entendem a mediunidade como sendo algo especial, né, algo que a gente entende como sendo, na maioria das vezes, médiums missionários, e, na verdade, é a sua minoria, né. Boa parte dos médiums, eles estão aqui por conta das reencarnações anteriores que foram desastrosas e, de alguma forma, eles desrespeitaram alguma das leis divinas, e aí eles estão tendo oportunidade, nessa encarnação, com esse intermédio entre os espíritos, né, para se aperfeiçoar, para aprender, para, né, ser uma pessoa diferente nessa encarnação. Então, a partir do momento que ele vem com determinada mediunidade, ele utiliza dessa ferramenta, não para benefício, muito mais, né, para benefício próprio do que para beneficiar o outro, né, apesar dele também estar auxiliando o outro, muitas vezes com uma mediunidade de psicografia, de psicofonia, né, que auxilia os familiares, né, daqueles espíritos desencarnados. A maior parte dos médiuns também está ali ouvindo aquela mensagem, ou lendo aquela mensagem, e justamente são pontos que
por afinidade dos espíritos que são comunicantes, que se aproximam desse médium, normalmente os temas são aqueles temas que o próprio médium precisa trabalhar. Então, a partir da mensagem, de ouvir essa mensagem, de ver, trabalhar essas experiências que ele acaba, de alguma forma, absorvendo, ele também se utiliza desse recurso para ir melhorando como espírito, né? Então, através dessas vivências, muitas vezes o médium não precisa vivenciar determinadas experiências. Então, ele aproveita desse recurso também para evoluir moralmente. Cido está no mudo. Isso. Alexandre, a nossa amiga Cida, ela pergunta o seguinte: qual o motivo levou Moisés a proibir a comunicação com os mortos? Poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, a pergunta foi da Cida, né? Obrigado, Cida. Bom, a época que Moisés habitou a Terra com esse nome, né? Era uma época em que a humanidade ainda se encontrava pouco evoluída em matéria, não que esteja muito agora, né? Mas se encontrava bem menos evoluída em matéria de relação com a espiritualidade, né? Moisés conduziu, né, o povo do Egito para a Terra Prometida, né? Ele, como líder daquele povo que estava passando por inúmeras dificuldades, que tinha inúmeras privações, ele tinha que atentar para algumas peculiaridades, para ter alguns cuidados, para que o povo pudesse exercer a fé, mas de um jeito que não fosse um jeito sem controle, que pudesse trazer resultados negativos, inclusive, né? Porque assim, né, a mediunidade, ela existe desde que o homem está sobre a Terra, né? Essa condição de conversa, de intercâmbio com os espíritos, ela existe desde que o homem está sobre a Terra. E ela sempre foi exercida, né? O próprio Moisés, ele chegou, né, por inúmeras vezes, ele manteve contato com os espíritos, né? Acho que uma situação que foi mais assim, destacadas, né, foi quando ele obteve os 10 mandamentos, né? Então, por que ele proibiu esse contato? Porque justamente naquela época a humanidade ainda não tinha o preparo, não tinha, né, a elevação moral, o conhecimento necessário para fazer com que esse contato do encarnado com o desencarnado, com os espíritos, né, desencarnados, fosse um contato bom, fosse um contato que trouxesse algo que acrescentasse o bem à humanidade, né? O que o pessoal usava muito naquela época para fazer contato com os espíritos desencarnados eram questões de ordem menor, né? Era saber, né, se o casamento com tal pessoa seria bom, se iria casar com aquela pessoa, onde poderia encontrar determinado bem material, o que fazer para obter um determinado lucro nos negócios. Era tudo muito voltado para o aspecto material da coisa, né? Pouquíssimas pessoas naquela época estavam interessadas em obter conhecimento, em obter algo que fosse desacrescentar moralmente, que fosse fazer com que houvesse um crescimento moral, né? Então, por isso que Moisés, para evitar que houvesse, né, um uso da mediunidade, né, numa escala muito grande, que fosse inclusive prejudicar o andamento, né, do crescimento espiritual daquele povo que ele conduzia, ele colocou a proibição do contato com os espíritos, tá? Mas isso aí era uma coisa que Moisés controlava muito de perto e em alguns casos específicos, muito poucos, né, ele autorizava e incentivava esse uso. Acho que é isso aí. Ô Cido. Está me ouvindo agora, né? Monique, nós temos uma pergunta aqui, Cecília Queiroz, uma pergunta que está dividida em 3 partes, tá? Então, a Cecília, ela pergunta o seguinte. Primeiro, reuniões espíritas ou frequentar o espiritismo é a mesma coisa que praticar reuniões mediúnicas? E aí ela segue
com a outra pergunta depois, né? O passe é aplicado por médios incorporados? E aí depois ela traz mais uma, sobre mediunidade gratuita, como você poderia explicar? Então vamos separar um pouco aí, né, para você ficar à vontade. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, ela fala sobre, a respeito do espiritismo, de ser espírita, né? Frequentar o centro espírita, necessariamente eu preciso fazer um trabalho mediúnico, é isso? Se puder pôr até a pergunta aí Isso, exatamente. Não sei se dá para pôr na tela. Então, na verdade, não, é Cecília. O que acontece é isso, né? É isso mesmo? Tá nos ouvindo, Monique? Isso mesmo, a pergunta é essa aí. Sim, tô ouvindo. Pergunta, né? Tá bom. Então, assim, o que acontece... Se as reuniões espíritas... Pode continuar, Monique. Tá bom, então vamos lá. Então, assim, na verdade, ser espírita não significa que nós precisamos participar de todas as reuniões espíritas, né? Até porque as reuniões os grupos, né, mediúnicos, normalmente quem participa desses grupos são os médiuns, né, e os orientadores. Não significa que você ser espírita, você precisa estar num grupo mediúnico. Existem uma série de outras atividades que podem ser, né, acompanhadas no centro espírita. Você pode estar assistindo uma palestra para conhecer e se aprofundar mais no conceito do que Kardec nos trouxe na codificação. Você pode participar também, né, do passe, como você mencionou, né, então, fazer o tratamento do passe, participar do atendimento fraterno. Então, tem muitas pessoas que vão no centro espíritas para tirarem suas dúvidas, para serem orientados, né. Normalmente, as pessoas que são orientadas a fazer o curso de doutrina espírita é porque querem se aprofundar no conhecimento da doutrina, mas não necessariamente as pessoas que fazem o curso também vão ser direcionadas para o grupo de orientação ou o grupo mediúnico. Muitas delas não desenvolvem, né, essa aptidão, e aí continuam frequentando esse centro espírita para conhecer, né, para ter o aperfeiçoamento ali dos conhecimentos que Kardec nos trouxe, e lembrando, principalmente, que o conhecimento da doutrina não é para desenvolvimento das manifestações, dos fenômenos mediúnicos, mas principalmente para o nosso aperfeiçoamento moral, né, e intelectual. Então, a gente, através do conhecimento adquirido da doutrina, a gente vai se aperfeiçoando como espíritos para a gente chegar e alcançar a elevação como espíritos, né? Então, espíritos puros, espíritos angélicos, e tudo isso ao seu momento, né? Então, degrau a degrau. A segunda pergunta, Cid, você pode repetir, por favor? Segunda, claro que sim. Ela quer saber sobre o passe, né? O passe, quando é aplicado, ele pode ser aplicado por médiums, ela coloca médiums incorporados. Como que funciona o passe? Ele tem que dar de que forma, quando vai aplicar o passe? Na verdade, o passe, ele nada mais é do que a transmissão de um fluido da próprio espírito que está ali, né? Passando aquela irradiação, aquela energia. Isso não significa que ele precisa estar incorporado para passar essa energia. Nada impede de que a espiritualidade potencialize, né, essa ação, mas não necessariamente ele precisa ser médium. Então, os médiums podem também trabalhar na câmara de passe, mas não estão incorporados, não devem, né, estar incorporados, eles devem estar passando ali a sua energia, e é por isso que é de extrema importância que essas pessoas que fazem esse trabalho, né, de desenvolvimento do passe, se preparem para isso, estejam bem naquele dia. Muitas vezes é recomendado que, se a pessoa não estiver bem, estiver passando por algum tipo de problema, estiver com a cabeça em outro lugar, que ela não participe do trabalho de passe, porque essa energia que ela vai estar passando é essa energia na condição que ela está ali fisicamente, né? Correto. Então, é por esse motivo, né, que o trabalhador da casa espírita que aplica passe, necessariamente ele não precisa ser um médium que dê passividade, né? Ele pode ser um trabalhador, ele se prepara para trabalhar com o passe, no caso, nessa transmissão fluídica que você colocou aí, né? Muito bem. E a outra pergunta Exatamente. Que é colocada é o seguinte, você pode explicar o que é mediunidade gratuita? Olha, a mediunidade deveria ser em 100% gratuita, né? Não deveríamos cobrar pela mediunidade, né? Até porque aquilo que nós recebemos
de forma gratuita, nós deveremos, né, repassar para os outros também de forma gratuita, né? A mediunidade nada mais é do que, como o próprio Alexandre nos trouxe, né? Nós somos intermediários dos espíritos. Então, nós, como vem dessa palavra, né, do latim, que é o meio, nós somos simplesmente o meio entre essa comunicação do corpo, dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. Então, nós estamos sendo mensageiros, só porta-vozes dessa mensagem. Então, nós não devemos aí cobrar por esse exercício, e a gente sabe que os médiums que começam a se utilizar dessa atividade, né, para receber remuneração em cima disso, muitas vezes acabam sendo aí, ou perdem, né, temporariamente essa mediunidade, e por mais que eles falem que continuam com essa mediunidade, eles, né, muitas vezes estão se passando por isso. A gente pode ver o exemplo aí das irmãs Fox, né, que a partir do momento que elas começaram a se apresentar em grandes teatros, elas começaram a ter certa influência negativa na mediunidade que elas tinham de forma natural. Então, a gente realmente não pode cobrar por essa atividade. Muito importante a gente trabalhar nessa questão, que é uma doação na realidade, né? Isso é importante lembrarmos disso. O Alexandre, tem mais uma pergunta aqui do nosso querido amigo João Luiz Baez, e ele, na verdade, ele faz duas perguntas, e acho que você já respondeu na primeira, mas acho que é interessante, de repente, dar uma visão para ele, para entender direitinho. Ele quer que você explique para a gente o que é mediunidade, né? Que, como o nosso tema é mediunidade, ele gostaria de uma explicação. O que é mediunidade? Pois não. Bom, obrigado, João, pela pergunta, né? A mediunidade, ela é uma capacidade de comunicação entre espíritos, estejam eles encarnados ou não, né? No nosso caso, a mediunidade, ela se refere à comunicação dos espíritos encarnados, nós que estamos aqui na Terra ou em qualquer outro orbe, né, ocupando um veículo físico, um corpo físico, né, com aqueles espíritos que se encontram, né, no que o pessoal chama de erraticidade, ou seja, estão desencarnados, eles estão, né, não estão ocupando um corpo físico como o nosso, eles estão no mesmo nível, via de regra, né, estão no mesmo nível de evolução que a gente, não ocupando um corpo físico, aguardando uma oportunidade de reencarnação. E, né, aqueles espíritos mais elevados, né, que estão, inclusive, o próprio perispírito desses espíritos é diferente do nosso, né, eles estão, a gente entra em comunicação com eles para receber ensinamentos bons. Como também, né, existe a mediunidade, que traz a comunicação de espíritos que estão numa condição moral, né, de evolução inferior à nossa. Essa mediunidade, ela se estabelece, né, por afinidade. Né? A comunicação na mediunidade, ela se estabelece por uma afinidade. Né? A gente tem, né, em nossa mente, né, aquele cabedal, aquele conjunto de conhecimentos, de valores que a gente carrega, inclusive quando a gente desencarna. Né? Quando a gente desencarna, né, nós não vamos desencarnar, vou desencarnar e vou virar um espírito de luz, vou virar um anjo. Negativo. Né? Quando a gente desencarna, a gente continua sendo o mesmo espírito que estava encarnado, com a diferença que não está com o corpo físico mais. Né? Então, essa mediunidade, ela permite uma comunicação que, via de regra, acontece por sintonia. Se eu carrego bons valores, se eu tenho bons pensamentos, eu vou conseguir me conectar para fazer essa conversação com espíritos que estejam no meu nível, né? Ou muitas vezes até num nível melhor que o meu. Se eu tenho maus pensamentos, maus hábitos, más condutas, com certeza eu vou atrair, né, por essa lei de afinidade, espíritos que tenham a mesma vibração que eu, que ocupem, né, o seu tempo, a sua mente, com pensamentos, com atos, com valores negativos também. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente pensa, né, com o que a gente fala, com o que a gente faz. Né? Mas mediunidade, João, via de regra, é essa capacidade que um ser humano encarnado, um espírito encarnado, perdão, tem, essa capacidade que ele tem de se comunicar com um espírito desencarnado.
Mas a mediunidade ela também pode ocorrer, né? Essa comunicação pode ocorrer entre encarnados e entre desencarnados também. Eu espero ter respondido aí de um jeito simples, né? Mas que tenha atendido a sua pergunta, João. Certo. Nós temos muitas pessoas nos acompanhando aqui nesse momento, aqui na nossa live, e nós temos uma pergunta aqui do Luiz Roberto Rosa. Muito agradecido, Luiz, pela sua participação. Ele dá aqui saudações a todos, e na sequência da questão de cobrar pela mediunidade, um dos fatores pela quais encontramos muitos cartazes nas vias públicas dizendo trago a pessoa amada em tantos dias, ou abertura de caminho. Seria o fato da mediunidade que as pessoas têm ser uma frustração, hein, Monique? Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, quando a gente vai estudar profundamente, né, a doutrina espírita e o que Kardec nos traz de orientação, a gente reconhece realmente o verdadeiro espírita pelas suas ações, né, pelas suas atitudes. E as pessoas que fazem realmente, né, dão esse tipo de orientação, que querem trazer aí a pessoa amada em 5 dias, enfim, realmente não estão condizentes aí com as orientações, né, dos espíritos na codificação. Então, a intenção do espírito é fazer o bem, né, do espiritismo é fazer o bem. Estava pautado ali nos ensinamentos de Jesus, né, de amor e caridade. E a gente não pode forçar outra pessoa, né, a estar ali amarrado a nós, né, isso não existe. Nós temos que ter aí os nossos companheiros através das afinidades entre os espíritos, né, e muitas vezes aqueles que cruzam o nosso caminho e que a gente tenta forçar uma situação, não condiz realmente, esse forçar determinadas relações não condiz com a verdadeira espiritualidade, com a verdadeira conduta espírita. Então, a gente sabe, né, que essa questão de termos essa mediunidade é justamente para auxiliar o próximo, né? Então, o que a gente recebe de graça, dai de graça. Então, é isso. Tá certo. Nós vamos agradecendo aqui a participação do Nivaldo Furlan também, que está nos acompanhando. A Amanda Garcia também. Amanda, um abraço, menina. Muito gostoso ter sua participação conosco. Encaminhe as suas perguntas também para nós, que nós teremos a maior felicidade em responder. E nós temos mais algumas perguntas aqui, o Alexandre, meu querido. E essa pergunta é muito simples. Todos somos médiums? Será que todos nós somos médiums? Pergunta que é redundante entre as pessoas que começam a ter alguns sintomas, né? Como que você poderia estar auxiliando os nossos amigos neste momento? Ô Cido, só um segundinho antes, eu vou pedir licença aqui, o Xavier tá acompanhando a gente também, e vou, né, colocar o Xavier aqui junto conosco aqui para acrescentar, né, o programa, né? Quanto mais luz, como disse a Monique antes, quanto mais luz, melhor, né? Então, vamos lá. A pergunta é se todos nós somos médiuns, né? Acho que é isso mesmo, né? É aquilo que eu tinha, reforçando aquilo que eu tinha dito, né? É assim, né? A mediunidade é essa capacidade de comunicação entre espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, né? A comunicação nossa, como encarnados, ela tem que se dar através de meios físicos, que o nosso corpo físico consiga entender, né? Então, a gente, usando a fala, o aparelho fonador, né, a gente movimenta moléculas de ar para gerar o som, né? O nosso ouvido, ele, né, capta essas vibrações do ar e na aparelhagem interna, ele consegue receber aquelas vibrações, manda para o cérebro, que decodifica, né, e a gente tem o som que a gente está ouvindo. Quando a gente toca, né, alguma coisa através do nosso tato, né, ou a gente sente na nossa pele, né, as sensações, todas elas são interligadas com o cérebro. A gente recebe nos nossos órgãos físicos, manda para o cérebro, que analisa e devolve a informação. Isso é porque a gente tem um corpo físico, a gente precisa disso. Quando a gente está desencarnado, nós temos o espírito e o perispírito somente. O perispírito é uma capa, né, um envoltório do nosso espírito, né? E esse perispírito é responsável por ligar o nosso corpo físico com o nosso espírito. Ele faz a ligação, né? Ele seria o recheio ali do nosso sanduíche, corpo físico e espírito. O perispírito que faz esse intercâmbio, ele tem a capacidade de receber as informações
do espírito e passar para o corpo físico, e receber do corpo físico e passar para o espírito. Ele é constituído de uma matéria, né, que não é tão densa, né, tão pesada quanto a nossa matéria física, né, e não é tão sutil, tão etérea quanto o espírito, que na verdade o espírito sequer é matéria, mas isso aí fica para uma outra ocasião. O perispírito é uma matéria que o pessoal chama de quintessenciada, é uma matéria tão sutil, tão leve, que ela não é perceptível ainda pelos equipamentos que a humanidade dispõe, né? Por isso que gera um pouco, muitas vezes, de incredulidade, um pouco de dúvida quanto à existência dele. Mas, né, a doutrina espírita traz muito claro isso. Existe o nosso corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é responsável por essa ligação, espírito e corpo físico. Quando nós estamos só com o perispírito, todos os nossos sentidos, eles ficam potencializados, eles ficam amplificados e eles não funcionam somente naquela região do corpo, né? Se eu tirar um retrato do meu corpo físico, o meu perispírito ele fica daquele mesmo modo, ele tem aquela mesma disposição. Só que ele tem uma capacidade de captação, né, dessas vibrações, né, muito maior do que a do meu corpo físico, e não necessariamente ele vai, vamos colocar um exemplo, né, ele vai ouvir pela região que no meu corpo estaria aqui no ouvido, né? Ele consegue ouvir, né, pelo perispírito todo, né? Então essa mediunidade ela existe nos desencarnados de uma forma muito mais aflorada, de uma forma muito mais, como o pessoal fala, de ostensiva, né? No ser humano encarnado, ela é um pouco menor. Mas todo mundo que tem o perispírito, que faz essa ligação do corpo físico com o espírito, ele tem essa capacidade mediúnica, que pode ser mais ou menos desenvolvida conforme, né, o corpo físico que ele detém, conforme a sua elevação, conforme o corpo físico que ele detém e conforme o compromisso que ele fez quando ele ainda se encontrava desencarnado e fazendo o seu planejamento encarnatório. Todo espírito, encarnado ou desencarnado, tem a condição de servir de médium, né? Se ele vai desenvolver ou não essa capacidade, são outros fatores, né, que vão vincular esse desenvolvimento. Espero ter respondido a pergunta. Tá certo. Só lembrando que Allan Kardec... Pode complementar, depois eu falo o que eu ia falar. Pode ficar à vontade, Monique. Depois eu complemento aqui. Pode falar. É só importante ressaltar, né, em cima do que o Alexandre falou também, que os médiums, né, as pessoas que não são médiums ostensivos, estão sendo influenciadas o tempo todo pelo pensamento dos espíritos que os rodeiam, né? Então, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos, se nós podemos sofrer influências dos espíritos, tanto no nosso pensamento quanto nossas ações, os espíritos respondem, né, que não só podemos ter a influência, mas praticamente são eles que nos dirigem. Então, daí a importância da gente manter esse pensamento sempre elevado, e quando a gente perceber que nós estamos tendo algum tipo de pensamento negativo, rapidamente a gente tentar ali transformar esse pensamento em algo positivo para que a gente atraia, né, espíritos benfeitores que estejam ali no nosso lado para nos auxiliar, para sermos cada vez pessoas melhores. Exatamente, né? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 14, Allan Kardec coloca assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de espíritos é, por este fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Não constitui, porém, nenhum privilégio exclusivo. Pode-se saber, pois, e dizer-se que todos são mais ou menos médium, né? E aí a gente lembra que tem as faculdades, né, quando a gente fala da questão da mediunidade, que tem os médiuns de trabalho, aqueles que trabalham ostensivamente, né? Eu gostaria de passar a palavra para o Xavier agora, nesse momento, Monique, para a gente dar continuidade no programa, que nós temos outras perguntas, e aí eu gostaria no Xavier aqui nessa nossa conversa. Muito bem-vindo. Olá, amigos, muito obrigado, Cido, pela oportunidade. Alexandre, Monique, é um prazer imenso estar com vocês e ter a oportunidade de falarmos de um assunto tão profundo, e é exatamente o lado científico dessa filosofia fantástica que nos abraça e que nos envolve carinhosamente.
Parabéns ao Alexandre Monique pelo complemento e ao Cido também, desse termo médium, né, que ainda é muito desconhecido, por incrível que pareça. Ouve-se falar tanto, a filosofia espírita se expandiu tanto, no entanto, existem ainda muitas dúvidas com relação à questão da mediunidade. Então, eu vou passar para você, Cido, passar a próxima questão a ser formulada. Né? Nós temos aí, todo médium é consciente, Monique? Nós temos médios conscientes e inconscientes, né? Assim como temos também vários tipos de mediunidade, né? Então, existem médios que têm um tipo de mediunidade, então uma psicografia, né? Uma psicofonia, um médio de vidência, e tem médiums que têm mais, inclusive, de um tipo de mediunidade. Eu acho interessante que Kardec traz também uma classificação em relação a essa questão do médio consciente e inconsciente, que ele diz que tem médios conscientes, que são aqueles que conseguem se recordar de toda a comunicação que foi dada, os inconscientes que não lembram, né, eles ficam exatamente em estado como se fosse totalmente sonambúlico, né, que ele não consegue lembrar da comunicação que foi dada, e tem também um transe parcial, né, então tem médiums que conseguem se recordar de pequenas partes, né, dessa comunicação, né, dessa psicografia que ele fez, enfim, mas isso não desmerece, né, o médium ser consciente ou inconsciente, isso muitas vezes é a espiritualidade que está deixando aquele médium numa condição que melhor possa auxiliar nesse trabalho, né, seja da psicofonia, da psicografia, ou até mesmo da vidência, né, muitas vezes ele deixa esse médium inconsciente para que ele abra espaço para que essa comunicação seja mais fluida. Perfeito, Monique. Muito bem. A sua explanação foi fantástica. Só fazendo uma colocação, se você me permitir, quando você fala da questão sonambúlica, né? A questão da mediunidade próximo do sonambulismo é aquela coisa mais sutil, mais leve, e ela é profunda porque ela chega perto do êxtase, né, da mediunidade. Ela consegue captar detalhes, né, da comunicação. É só uma ressalva para complementar isso. E voltando ainda à questão das nossas perguntas, essa pergunta é muito interessante. E eu vou passar para o Alexandre. É uma pergunta sobre a questão da criança, né? Nós sabemos que, durante um determinado período da idade dessa criança, o plano espiritual, o anjo guardião dessa criança, dá todo o amparato, dá toda a proteção necessária para essa criança. Mas muitas crianças, e as coisas evoluíram e se modificaram, hoje nós temos crianças que já têm da comunicação, da mediunidade. Como é que nós podemos lidar com essa mediunidade, Alexandre, na criança, né? Ela pode estar criança, mas ela pode ser um espírito bem antigo, né? É verdade, né, Xavier? Todos nós, né? A gente fala que tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, na verdade, né? Essa é a idade de referência do nosso corpo atual, né? A gente pode ser um espírito milenar, né? E ter milênios de existência, né? E ter uma determinada sabedoria ou não acumulada, né? A criança, né? Ela normalmente até os 7 anos de idade, a gente tem que ela está naquele processo reencarnatório, está concretizando, né? A sua reencarnação. Até, né? Uma coisa bacana, né? Quem quiser dar uma lida a respeito da glândula pineal, né, é uma coisa bacana, vai trazer mais alguma luz a respeito desse assunto, né? Mas basicamente é o seguinte, né, a criança, a reencarnação ela começa no momento da concepção, né, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, né, ali já começa o processo reencarnatório, né, o perispírito já começa a ocupar aquelas células que irão se formando, né, pela multiplicação para formar o nosso corpo. O perispírito já começa a se ligar célula a célula naquele momento e isso aí vai acontecendo até, né, a concepção, e
essa criança, até 7 anos de idade, em média, ela está muito ligada ainda com o plano espiritual, né? Ela tem essa influência do anjo guardião que você falou, né? Que o pessoal conhece como o anjo da guarda, pode conhecer como guia, como mentor, aí depende, né, da orientação religiosa de cada pessoa, mas ela tem ali a presença, né, a influência daquele anjo guardião ainda muito forte, porque ela está numa condição ainda de desenvolvimento. Né? Como a gente reencarna sem ter as lembranças das reencarnações passadas, exceto aquelas que forem entendidas pela espiritualidade elevada como necessárias, né? a gente tem sempre um processo de aprendizado. Né? Cada reencarnação, a gente começa um processo de aprendizado. Na verdade, é um processo que a gente vai tendo contato, né, com o mundo material, para que a gente possa se habituar às mudanças que aconteceram naquele novo ciclo de vida e a gente possa ir se adaptando a elas. Né? Essa influência, né, ela persiste por toda a vida, né? Mas ela é mais forte nessa idade da criança, porque a criança ainda não tem desenvolvido todos os órgãos, né, numa condição que lhe permita, né, ter o pleno controle, o pleno domínio, né, do seu corpo. Né? Ela ainda está em desenvolvimento. Né? Embora o desenvolvimento, nosso desenvolvimento, ele vá até por volta dos 18, 20 anos, mais ou menos, depende, né, de cada organismo em particular, mas especialmente, né, até os 7 anos de idade, a criança está numa ligação muito forte com o mundo espiritual ainda. E nesse período, a influência do anjo guardião, ela ainda é muito grande. Né? Então, o que acontece? Por essa ligação mais forte com o mundo espiritual, então ela ainda tem, né, ela tem muitas vezes mais que todos nós, né, adultos, uma condição de enxergar o mundo espiritual muito melhor que a nossa. Então, aquela historinha, né? Tem um amiguinho imaginário, né? O pessoal olha e fala, mas não tem amiguinho imaginário, isso aí é coisa da sua cabeça, né? Você não está vendo nada. E talvez, né, muitas vezes, se não a maioria delas, seja aquele espírito desencarnado que está se fazendo presente ali e é visível pela criança, por essa ligação mais forte que ela ainda mantém com o mundo espiritual. Então, é uma oportunidade, não digo uma oportunidade, seria uma necessidade, né, a gente fazer com que essa criança seja educada no sentido de receber a orientação adequada para o exercício dessa mediunidade, para que ela não vá sofrer nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de ação de algum espírito mal intencionado, e ela vá ceder a esses impulsos por não saber o que está acontecendo. Então, tanto os responsáveis pela criança, eles devem procurar, se eles não têm esse conhecimento, se eles não têm essa condição, procurar alguma orientação espiritual que eles entendam como séria, que seja conhecidamente, né, responsável, para que eles possam receber os ensinamentos que precisam e proporcionar à criança que ela também receba as instruções, as orientações, os ensinamentos que ela precisa para que essa mediunidade seja bem conduzida. Né? Então, quando a criança em especial, por ainda não ter, né, a formação moral, a formação de conhecimento adequada para sozinha tomar conta da sua vida, a infância é o momento em que a gente, como responsável por uma criança, deve procurar prestar bastante atenção nesses, não sei se sintomas, né, mas nesses sinais que ela apresenta a respeito de mediunidade, e se não tiver a condição, procurar alguém que tenha o conhecimento adequado para nos orientar e orientar a criança para que ela possa seguir um caminho de desenvolvimento dessa mediunidade, né, do modo mais adequado possível, do jeito mais benéfico possível, Xavier. Perfeito, Alexandre. Nós estamos já nos encaminhando para o encerramento do nosso programa, né? Xavier. E eu quero pedir para a Monique saber se a Monique... Xavier, meu querido, me permite isso. Oi, pois não, Sidor. Xavier, eu poderia falar uma coisa? Claro. Como última pergunta, eu pedi a permissão para você. Nós temos uma última pergunta aqui que eu gostaria de encaminhar, que é da nossa amiga Janete Aparecida. E aí eu vou encaminhar para a Monique, tá? E aí você faz todo o fechamento. E a Janete, ela pergunta para a gente o seguinte, Monique. Com relação ao animismo do médium, como ele pode identificar que está nesta condição para reuniões, né?
muitas vezes identificamos essas manifestações no integrante, mesmo em médiums com muita experiência. Como que faz com essa questão anímica? Oi, Janete, excelente pergunta, né? Na verdade, a maioria dos médiums, quando iniciam ali as atividades, tem, né, essa relação com o animismo e muitas vezes dão comunicações que são, né, deles. Eu não sei se todo mundo sabe o que é animismo, mas muitas vezes passando condições, né, e comunicações daquilo que está ali no nosso inconsciente, né? Mas é natural isso, e a gente tem que trabalhar isso com certa naturalidade. Com o tempo, o próprio médium vai conseguir distinguir, né, o que são pensamentos dele com o que são pensamentos de intuição de espíritos, né, aquilo que ele realmente está recebendo de comunicação. Eu entendo que a gente tem que trabalhar isso de forma natural, é natural, e quando for possível, né, identificar esse animismo, né, que esse médium está vindo com comunicações muito parecidas, ou com sempre alguma questão específica, aí você consegue identificar que são questões anímicas. E aí, a pessoa que está ali, né, como orientador do grupo, que tem uma maior experiência, pode chamar esse médium, né, de canto ali, até para não haver constrangimento, e orientá-lo de alguma forma que ele consiga separar e diferenciar essa comunicação anímica da comunicação realmente dos espíritos. Perfeito, Monique. Então, nós estamos chegando agora ao final do nosso programa, e, infelizmente, com certeza nós temos muitas perguntas ainda a serem respondidas, e nós vamos deixar no nosso site várias indicações de livros e links que podem ser consultados por todos, né, para se aprofundar no estudo e no conhecimento da mediunidade, e também sempre vamos estar à disposição para poder responder às eventuais perguntas que possam surgir a posterior, tá certo? Então, quero aproveitar a oportunidade agora e passar a palavra para o Alexandre, para que ele possa fazer as suas considerações finais. Obrigado, Xavier. O tema mediunidade ele é muito cativante, né? Ele é instigante e é muito profundo, né? E ele diz respeito a todos nós, né? Todos nós, na condição de encarnados ou desencarnados, né? Nós sofremos, como a Monique bem lembrou, né? Da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, todos nós estamos o tempo todo sujeitos a influenciações do mundo espiritual também. Do mundo material, a gente consegue ter essa percepção na maioria das vezes, e do mundo espiritual, que a gente muitas vezes não consegue pressentir. Daí a necessidade de nós procurarmos saber, né, o que é essa mediunidade, né, se nós temos essa condição, se nós temos, né, propensão ao desenvolvimento da mediunidade ostensiva, como uma forma também da gente seguir aquele preceito, né, espírita do amai-vos e instruí-vos, né? Por quê? A mediunidade, como foi bem dito, né, foi bem explicado pela Monique, né, como gratuidade, né, como um dom, entre aspas, um dom gratuito, né, ela é concedida, né, para que a gente possa, através dessa comunicação, receber valores, receber conhecimentos mais elevados que adiantem o nosso progresso e praticar o bem, praticar a caridade. Quando a mediunidade ela começa a se desviar, né, ela pode ser suprimida. Inclusive tem uma passagem muito bacana no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não me esqueço, que é a seguinte, né? Ela diz que tudo aquilo que pode ser retirado de você sem a sua permissão não te pertence. E a mediunidade é uma dessas coisas. Ou seja, né, a gente recebe a mediunidade, na maioria das vezes, até como uma proposta nossa mesma, para que a gente possa resgatar dívidas, promover o nosso desenvolvimento e daquelas pessoas, né, que irão conviver conosco, terão contato conosco, né? Então, a mediunidade ela é uma bênção, né? E que a gente, como qualquer bênção que a gente recebe, a gente deve saber bem utilizar, né? Porque a própria lei, né, a própria espiritualidade, né, ela condena não é o uso das condições em que dispomos, mas ela condena o abuso dessas mesmas condições. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade. A gente, né,
fosse permanecer aqui, a gente poderia conversar, ouvir, né, aprender muito, né, durante horas, dias, anos aí, né, mas foi uma oportunidade maravilhosa de poder aprender, né, de poder participar, e eu me coloco à disposição de vocês, né, para quantas vezes forem necessárias, para os assuntos que a gente puder estudar, para poder conversar aqui e aprender. Eu agradeço, né, a você, Xavier, ao Cido, a Monique, né, agradeço àqueles que participaram, que estão participando, né, acompanhando a nossa live, agradeço e, né, que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos nós. Ok, muito obrigado. Agora vamos passar para considerações finais da nossa querida Monique, nossa grande companheira de jornada. Fique à vontade, Monique. Xavier, primeiro eu queria agradecer, né, estar aqui com vocês por esse convite, e eu queria deixar um recadinho geral para quem está nos assistindo, que tem interesse em saber mais sobre a mediunidade, o que está tendo esses sintomas, né, de mediunidade, e tem receio, tem medo de desenvolver, tem, né, muitas vezes o medo é muito por desconhecimento, né, de causa aqui, de como é que funciona essa questão dos sintomas, tem receio de começar a desenvolver e aumentar cada vez mais os sintomas, e é totalmente o inverso, né? Então, a partir do momento que você busca o conhecimento, você começa a se autoconhecer e ter o controle como médium desses sintomas e conseguir diferenciar o que é seu e o que é dos espíritos, né? Então, para quem tiver interesse sobre esse assunto, que se aprofunde sobre esse assunto, eu como médium, né, eu fui adquirindo esse conhecimento e a gente vai realmente entendendo melhor e sabendo lidar com a questão da mediunidade. Então, gente, beijo grande, até a próxima. Ok, Monique, muito obrigado. Aproveito a oportunidade também do nosso amigo Cido, que deu aí todo o suporte necessário pelos nossos entraves técnicos, para que fizesse também, Cido, as suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento e dizer que é muito gratificante podermos falar sobre mediunidade e também é gratificante ter a companhia do Alexandre, do Xavier e da Monique Papa também. Aproveitando, lembrando a todos, porque a nossa companheira tem outros canais também, e é só seguir o Monique Papa, que vocês vão ver que tem muita coisa interessante, maravilhosa, muito aprendizado neste momento, tá? Então, eu deixo aqui um grande beijo, muita paz e luz para todos, e aguardamos a todos no próximo sábado. Tá bom, Xavier? Fica com você a palavra agora, meu querido amigo. Ok. Agradecemos novamente a todos pela participação, um tema instigante, maravilhoso, fantástico, que, como bem disse o Alexandre, nós ficaríamos horas, dias e séculos fazendo isso, porque nós já fazemos isso, né? Não só nessa vida, mas também nas outras existências que nós tivemos. A todos que participaram, nós agradecemos profundamente de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam ter a oportunidade, ou nos dar a oportunidade de estarmos sempre juntos, trocando essas ideias, trazemos novos temas e, possivelmente, no próximo sábado teremos um novo tema instigante. Prepare-se, nós estaremos falando de sonhos. Venha sonhar conosco. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.